Iti, no interior de Minas Gerais, onde o tempo se curva e as sombras se alongam ao entardecer, existem silêncios que pesam mais que qualquer ruído. Silêncios que guardam segredos, verdades ancestrais que prefeririam jamais ser desenterradas. Ali, a poeira das estradas e o cheiro de terra molhada pela chuva rara carregam mais que memórias. Januária, um ponto esquecido no vasto sertão mineiro, se viu há décadas no centro de um enigma, não de crimes visíveis, mas de algo etéreo, quase imperceptível. Algo que se manifestou na Fazenda Esperança, um lugar que, ironicamente, vivia da promessa serena de seu próprio nome. Foi ali, entre a terra rachada e o calor persistente do sertão, que uma gravação clandestina veio à luz. Uma fita cassete comum, amarelada e gasta pelo tempo, com odores de mofo. Não guardava uma melodia campestre, mas um som. Um único, prolongado e profundamente perturbador grito. Um som que parecia rasgar o próprio tecido da realidade. Este vídeo mergulha na decodificação desses poucos e terríveis segundos de áudio. Procuraremos as fissuras sonoras, os ecos ocultos, o que está além do berro principal que dominou os nervos de quem o ouviu. Há ruídos de fundo que desafiam qualquer identificação, sussurros inaudíveis que parecem prefaciar a agonia e outros que a seguem, como um lamento póstumo. Cada fragmento é um indício para mapear as primeiras características daquilo que, por sua natureza inominável, foi apelidado de aquilo. Não podemos vê-lo, mas podemos senti-lo através do som. A fita foi encontrada em circunstâncias que por si só já tecem uma tapeçaria de estranhamento. Seu descobrimento, as mãos trêmulas por onde passou e as reações imediatas dos poucos que tiveram a coragem de ouvi-la, formam um laudo pericial inicial, ainda que não oficial, daquela anomalia acústica. Um relatório de choque, de descrença que cede ao pavor. E, acima de tudo, de um medo frio que se instala na alma e recusa-se a partir. O que aquilo era, o que representava, ainda é um abismo. Mas a fita da Fazenda Esperança, este arquivo perturbador, oferece as primeiras e mais cruéis pinceladas de sua forma. E, ao final desta jornada, talvez você também sinta o ar rarefeito de Januária, o frio que não é do clima e a sensação de estar sendo observado. Em 1997, na bucólica Fazenda Esperança, em Januária, Minas Gerais, um evento singular rompeu a calmaria da roça. Não foi um crime comum, nem um mistério de gado sumido. Foi um som, um berro, e ele foi gravado. A fita, descoberta por acaso em uma gaveta esquecida na velha delegacia local anos depois, continha, segundo o relatório policial da época, registros de rotina de campo. Mas um fragmento específico e perturbador estava ali, capturado. Os primeiros a terem contato com o áudio original relataram uma sensação de frio súbito, um arrepio na espinha que persistia. O grito em si, de uma duração surpreendente, desafiava a identificação. Não era o urro de um bovino atormentado, nem o grito desesperado de um humano. Era algo mais grave, mais profundo. Vibrava em frequências que pareciam distorcer o próprio ar. Antes do ápice, sussurros. Poucos segundos, fragmentados. Quase um arrastar de vozes que não formavam palavras inteligíveis, como se uma respiração coletiva precedesse o horror. E depois, o silêncio. Um silêncio que pesava, mais denso que o normal, preenchido apenas pelo chiado irregular da fita, ecoando a ausência do som que acabara de perfurar o espaço. O laudo pericial inicial, rudimentar e informal, feito por um técnico de áudio de uma rádio local a pedido do delegado,
tinha suas limitações. Sem equipamentos sofisticados, a análise se restringiu à audição atenta e comparações empíricas. Concluía apenas que a origem era desconhecida e anômala. Não havia registro de animais na região que pudessem produzir tal frequência, nem qualquer tipo de alteração natural ou fenômeno geológico que explicasse. Não havia nenhum relato de pessoas desaparecidas com características vocais que se encaixassem. As características iniciais de aquilo, extraídas unicamente do áudio bruto, eram poucas, mas profundamente inquietantes. Uma capacidade vocal prodigiosa, um eco gutural de sofrimento ou fúria, e uma presença, sugerida pelos ruídos de fundo abafados, que parecia grande, ou talvez muitas. Um som que não pertencia ao nosso mundo, e, no entanto, estava ali, registrado, guardado em uma fita antiga, esperando. E agora, você o está conhecendo. A fita cassete, recuperada de um arquivo empoeirado na pequena delegacia de Januária, era um objeto singular. Não havia etiqueta, apenas o tempo havia marcado sua existência. Os primeiros que tiveram coragem de manuseá-la relatam um frio que não vinha do ar-condicionado, mas da antecipação. O simples ato de inseri-la no velho gravador parecia um ritual profano. A gravação começa com o que parece ser o silêncio pesado da roça, quebrando-se por vezes com o zumbido de insetos noturnos. Mas atento, o ouvido percebe algo mais. Uma distorção sutil na camada mais profunda do áudio. Eram sussurros, não palavras claras, mas a sugestão de vozes arrastadas, quase como o balançar de folhagens secas, porém com uma cadência que não era natural. Um diálogo em uma língua que ninguém ali reconhecia, ou a mera reverberação de pensamentos alheios se chocando contra o éter. Em seguida, o ar parece ser sugado. O ambiente sonoro se comprime e então explode. Não é um grito humano, nem o bramido de um animal selvagem. É algo que reside entre ambos, com uma ressonância que transcende a dor ou o medo. Uma vibração crua que parece distorcer o próprio som, esticando-o para além dos limites da compreensão. O berro de aquilo é longo, preenchendo cada espaço, e carrega um eco que se arrasta, uma despedida sonora que não cessa. A análise inicial, informal, daqueles poucos que ouviram converge. O som tem um peso, uma presença. Eles descrevem a sensação de que o grito não vinha de um ponto fixo, mas de todos os lados ao mesmo tempo, como se a própria fazenda Esperança estivesse berra. Ah, você notou? Seus olhos. Parece que você também está sentindo esse eco, não está? O silêncio que se segue ao berro é ainda mais aterrorizante que o próprio som. Uma ausência tão completa que o cérebro insiste em preenchê-la com os próprios medos do ouvinte. É o vazio de onde aquilo emergiu e para onde talvez esteja sempre retornando. Uma criatura de silêncios, manifestada por um som que desfaz a realidade. Na Fazenda Esperança, Januária, MG, o tempo parecia ter se curvado, ou talvez quebrado. O ano era 1987. A fita, descoberta anos depois, trazia consigo o eco de algo inexplicável. Um grito, mas não um grito comum. Os primeiros a ouvir, meros policiais de uma delegacia esquecida, não o registraram como prova de um crime. Seus rostos, como descrevem arquivos oficiais, estavam pálidos, marcados por um frio que não vinha do vento cortante da madrugada. Um perito legista do interior, acostumado à crueza da morte, tentou decifrar as frequências daquele berro. Seus laudos eram mais uma confissão de desassossego
do que qualquer análise técnica. Ele falava de uma tessitura sonora, de frequências que pareciam vibrar na espinha, de sussurros que antecediam o grito e que se prolongavam após ele, como um eco moribundo no ar pesado da roça. Os ruídos de fundo, o vento na folhagem seca, o ranger da madeira velha, o latido distante de um cão. Todos, subitamente, pareciam irreais, quase fabricados. Um palco preparado para aquilo. Mas o que acontece quando o palco transcende os limites daquele velho cassete? O que ocorre quando a atmosfera da Fazenda Esperança, seu cheiro de terra úmida e mofo, seu silêncio absoluto carregado de sussurros, parece se infiltrar na sua própria realidade? Enquanto você, que agora me ouve, se debruça sobre estas palavras, sobre este registro, sinto que aquilo, de alguma forma, também se debruça sobre você. Não pisque. A cada detalhe que revelamos, mais fundo você se embrenha na escuridão daquela fita. E a fita, ela nunca termina de tocar. Ouvimos os ecos. Decodificamos o desespero cru daquele berro, o ranger metálico dos ruídos de fundo que não encontram explicação lógica nos arquivos da fazenda. Os sussurros. Os sussurros. Pequenos ruídos labiais que pareciam concordar antes do pavor e celebrar depois. O mais sutil dos detalhes sonoros, quase engolido pelo grito, mas inegavelmente presente, como uma respiração que não deveria estar ali. O laudo inicial, produzido por técnicos locais com recursos limitados e uma visível relutância, não conseguiu replicar a frequência exata. Ele não pôde identificar a origem biológica. Não havia similaridade com nenhum registro conhecido de fauna ou voz humana. A conclusão seca e aterrorizante era um silêncio em si. Fenômeno sonoro de natureza desconhecida, potencialmente não terrestre ou não humano. Uma forma educada de dizer: não sabemos o que diabos é isso e preferiríamos nunca ter sabido. O material da fita em si, um tipo raro, com uma composição magnética quase imperceptível aos instrumentos convencionais, parecia projetar uma frieza própria. Aqueles poucos que ousaram manuseá-la, ou que foram compelidos a isso, relataram um arrepio constante nos dedos, uma sensação de metal gelado na pele e um cheiro persistente de terra úmida e mofo, mesmo em ambientes climatizados. Uma contaminação sensorial que transcendia a lógica. A Fazenda Esperança, rebatizada por pura ironia ou um pressentimento sombrio de seus fundadores, permaneceu intocada por anos, após a fita ser selada e esquecida em algum porão da delegacia de Januária. Ninguém queria viver na terra onde aquilo havia vocalizado sua existência. Mas o som não ficou preso lá, nem na fita, nem na fazenda. Ele se manifestou na mente dos que o ouviram, moldando pesadelos indeléveis, induzindo um medo que corroía a alma, que questionava a própria realidade. Olhe para a tela. Você já ouviu, você já sabe. E o som, agora, está com você, dentro de você. Ele sempre esteve.